De uns anos para cá, o mundo ganhou uma consciência ambiental nunca vista. Reciclar, reutilizar, reaproveitar são conceitos fundamentais, mas nem sempre é fácil. Esse é o tema da coluna de Ciência e Tecnologia do Bom Dia. Você não sabia, mas já existe. Vamos então conversar com Márcio Gomes. Márcio, conta pra gente o que você tem hoje aí. Oi, Ana Luísa, oi, Renato, amigos do Bom Dia Brasil. Nosso tema hoje é exatamente esse, desperdício, ou melhor, como reutilizar materiais e economizar. Nós estamos num canteiro de obras aqui no Rio de Janeiro, nesse dia de bastante chuva no Rio de Janeiro, apenas para ambientar a nossa reportagem, que foi gravada não no Rio, não em São Paulo, nem em uma grande cidade brasileira, mas numa pequena cidade do interior de Goiás. Nós fomos até lá para conhecer uma técnica de reutilização de materiais na construção de casas. Casas mais baratas, casas seguras e casas que usam material que iria para o lixo, como pneu velho. Você não sabia, mas já existe. Parece um mar de borracha preta, de moto, trator, até de avião. Recauchutadora que se preza é assim. Nesta, 300 pneus são reformados por mês. Mas aqui, a grande diferença é que quando o reaproveitamento é impossível, o destino do pneu não é o de costume. Esse tipo de material sempre vai para o lixão. E isso começou a me incomodar todo final de semana. E uma caminhoneta cheia de pneu velho para o lixão. Assim, o Brasil construiu um desafio ambiental. O que fazer com os cerca de 40 milhões de pneus que são abandonados todo ano? Há experiências bem-sucedidas, como a transformação da borracha em asfalto. Mas ainda é pouco. Daí a nossa vinda até Goiatuba, cidade a 170 quilômetros de Goiânia. Ver de perto um projeto que parece mentira. Aqui não se desperdiça nada. Nada, nada, nada. Realmente, para onde a gente olha, tem um pedacinho de borracha. Ou um pedação. Seu Zé Neto, o senhor está brincando comigo quando disse que isso aqui é uma caixa d'água. Aqui são 6 pneus De trator? de colheitadeira. São 7 mil litros de água. Isso começou em 2003 e agora seu Zé Neto crê que atingiu o máximo da possibilidade de reaproveitamento. A construção de casas. Tudo começa na separação da borracha e do aço do pneu. Partes importantes para montar o alicerce, o início de qualquer projeto. Ele pode olhar aqui que ele tem 4 camadas de aço. Os pneus de trator e de caminhonete foram fixados ao solo com uma estrutura de aço. Tiras de borracha foram enroladas, formando bobinas. Enchem toda a base junto com treliças de ferro. Para preencher os espaços vazios, que ninguém se assuste, uma mistura de cimento e lixo, vidro, plástico, papelão e entulho de obra, que normalmente também termina nos lixões. O entulho de demolição de construção moído, ele já tem areia, brita, cascalho, tem argamassa, certo? Então, simplesmente aqui foi desenvolvida a forma que funde ela de uma vez, acrescentando uma quantidade de cimento, como se fosse. A economia está aonde? Em vez de você ir comprar areia, cascalho, brita, você tudo já está utilizando do lixo que está jogado fora. Numa betoneira, todo esse material vira uma massa ecologicamente correta, que é moldada em formas de metal, como o seu Zé Neto bem quiser. Pilares de mais de 3 metros de altura foram erguidos, vários alicerces montados. Mas o seu Zé Neto não queria apenas o alicerce ou mesmo algumas pilastras da casa feitas de lixo e pneu velho. Não, ele queria mais. Por isso, ele decidiu construir, e está quase pronto, um hotel. Todo feito de material reciclado. E qual vai ser o nome do hotel? Pneus Hotel, isto é ecologia. Serão 28 quartos. Tudo que se vê é material reaproveitado. Esse teto aqui foi um forro que eu fiz
aonde dentro do pneu foi colocado sucata de isopor, garrafa PET e para eu fazer o travamento utilizamos corrente de moto. E é seguro realmente esse teto ser feito assim, dessa forma, essa laje ser feita dessa forma, com material que ia ser jogado no lixo? Com certeza é seguro. Certo? Porque a corrente de moto ela tem uma resistência louca. Certo? E do jeito que foi feito o travamento entre um pneu e o outro, com a corrente e depois vindo a camada de concreto por cima, não tem como isso aqui desabar. Tanta confiança também tem um fundo científico. Desde maio, o laboratório da Pontifícia Universidade Católica de Goiás está avaliando o que foi criado em Goiatuba. As pessoas às vezes chegam aqui no seu laboratório e estranham todos esses materiais diferentes numa construção? No início a gente assusta um pouco, né? Porque é um produto totalmente diferente. Mas depois você vai estudando e vê que é viável utilizar esse material aí na construção civil. Acompanhamos um teste da mistura ecológica. Um pilar feito com lixo, entulho, pedaços de borracha. Em poderosas prensas, a peça precisa resistir como se estivesse numa construção real. A pressão cresce rapidamente. Quando alcança quase 7 toneladas, a resistência é comparável à do concreto tradicional e com uma vantagem. E essa casa construída com esse material reciclado também fica mais barata? Fica mais barata pelos cálculos, já foi feito. Ela é 40% mais barata do que uma casa convencional. E pensar que um projeto como esse nasceu da cabeça de um homem que frequentou a escola até a 5ª série primária. Seu Zé Neto não tem vergonha da origem humilde ou do pouco estudo. O que ele não perdoa é a desconfiança. Tem dia, falar a verdade, que eu cheguei a me sentir como eu ir bater um escanteio, correr para cabecear para tentar fazer o gol. A realidade é essa. Estava jogando sozinho? Jogando sozinho. Quando o nosso pessoal descobrir o valor que tem esse tipo de lixo, pode ter certeza que muitos vai querer a sua moradia em cima desse tipo de lixo. Lixo que eu falo entre aspas, porque para mim virou um excelente negócio. Voltamos a falar ao vivo do Rio de Janeiro. Os números são impressionantes. Uma pequena laje, um pequeno alicerce de 80 metros quadrados são reutilizados nessa técnica lá de Goiatuba. Até 600 pneus que iriam para o lixo. Além disso, o seu Zé Neto, ele faz questão de frisar uma coisa. Todos aqueles pneus que estão lá empilhados, aguardando a hora de serem utilizados, seja para recalchutagem ou para utilização na construção de casas, todos esses pneus recebem um tratamento contra a dengue, para evitar a proliferação do mosquito. Isso é importante também, né, Renato? É importante, Márcio, mas vendo essa construção, vendo todo esse trabalho, fica a pergunta, será que não é quente demais esse material, esse revestimento? A casa, foi feita uma previsão sobre o calor dentro de uma casa assim? Boa pergunta, Renato. Já foram feitos testes, inclusive de acústica e de calor. Esses testes ainda estão sendo avaliados, mas tudo indica que a casa também é muito confortável para quem vai morar nela. E isso é muito importante, porque a construção civil sempre teve a fama de gastadeira, de desperdiçar material, energia, água, areia. Mas de alguns anos para cá, segundo o Sindicato da Construção, isso mudou bastante. Eu estou aqui com o representante do Sinduscon do Rio de Janeiro, seu Roberto Kaufmann. Como é que a gente percebe essa mudança num canteiro de obras, seu Roberto? Perfeito. Foram tomadas 3 ações fundamentais para a redução do desperdício. Primeiro, a formação de mão de obra através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em todo o país, com foco principalmente nas mulheres na construção. Segundo, é a adoção da resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, para ordenar
o recolhimento dos resíduos, principalmente aqueles que vão ser reciclados. E terceiro é a adoção de inovações tecnológicas visando reduzir a construção artesanal. Inclusive no Bom Dia Brasil nós já mostramos a participação das mulheres na construção civil. Elas são mais cuidadosas, elas desperdiçam menos material. Qual é a função delas nesse sentido? Perfeito, elas são mais cuidadosas, elas em certos serviços elas são fundamentais, como limpeza, arremates e revestimento, e com isso dá um foco muito melhor e a organização do próprio canteiro. Que boa notícia, muito obrigado. Boa sorte nesse esforço para ser ecologicamente correto. Ser ecologicamente correto está na moda e a moda já há algum tempo já usa materiais reciclados para fazer roupa. Por exemplo, e só para encerrar nossa participação aqui, essa camisa que eu estou usando é feita de garrafa PET de plástico reciclada. Ela é toda moída e vira fibra e vira esse tecido gostoso aqui. E o sapato também é de lona, de couro vegetal e lona de caminhão reciclado. Ou seja, Renato, Ana Luísa, dá para ser elegante e ambientalmente correto. Essa foi mais uma participação da coluna Você Não Sabia, mas já existe no Bom Dia Brasil. Até a próxima. Aliás, Renato, vou levar uma camisa dessa para você. Quero ver usar. Muito elegante.